Olá, sétimo ano, mais uma aula de geografia. E na aula de hoje a gente vai aprofundar os estudos a respeito da estrutura fundiária e reforma agrária. Lembrando que foi um conteúdo que eu já pedi para vocês realizarem a leitura e deixei também um vídeo de apoio para que vocês pudessem aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Então, pessoal, muito se fala a respeito de reforma agrária e de estrutura fundiária. Vamos entender um pouco sobre isso agora. Então, o que é essa estrutura fundiária? Como é a estrutura fundiária do Brasil? E por que essa proposta de uma reforma agrária no nosso país? Então, pessoal, a estrutura fundiária. Vamos entender o que é isso. Denomina-se a estrutura fundiária a forma como as propriedades agrárias de uma área ou de um país estão organizadas, isto é, seu número, tamanho e distribuição. Então, basicamente você compreender como está a distribuição de terras para vamos dizer que as pessoas que trabalham com ela, né? Então, é você observar, é você fazer esse levantamento de como está distribuído, como estão distribuídos as terras. Então, e aí, são grandes porções de terra na mão de poucos? Vamos entender. A maior parte das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se nas mãos de pequeno número de proprietários. Em contrapartida, um imenso número de pequenos proprietários possuem áreas ínfimas, insuficientes para garantir-lhe e às suas famílias um nível de vida decente e com boa alimentação. Em outras palavras, é aquilo que a gente já sabe, isso com relação à renda, com relação à terra, com relação a... Enfim, o Brasil é um país desigual e a gente pode perceber por meio de vários fatores. A terra, a distribuição fundiária do Brasil é também um desses fatores de observação. Muitas terras na mão de poucos, de um pequeno número de proprietários, em contrapartida a gente tem um imenso número de pequenos proprietários com pequenas terras, insuficiente até para garantir-lhe uma vida digna, não é? Então, turma, ainda sobre a estrutura fundiária, essa concentração fundiária, isso é, da propriedade rural, prejudica a produção de alimentos, porque os grandes propriedades, em geral, se voltam mais para os gêneros agrícolas de exportação. Vários estudos calcularam que de 66 de 60 a 70% dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento do país procedem de produção de pequenos lavradores que trabalham em base familiar. Então, pessoal, em outras palavras, é aquilo que a gente já vem estudando sobre a agricultura do Brasil. Vamos dizer que produz para ficar no país são os pequenos proprietários, que trabalham em minifúndios. Vocês vão encontrar isso na página 74 do livro de vocês. A gente tem uma imagem, acompanhem comigo, peguem o livro, olhem aí, uma imagem de uma pessoa trabalhando em uma pequena propriedade rural lá na Bahia. E aí, essas pequenas propriedades são chamadas de minifúndios, certo? Eles são os pequenos produtores, produzem em pequenas áreas e são geralmente famílias. Enquanto, pessoal, a maior quantidade das terras e a produção para exportação está nas mãos das pessoas, dos grandes latifundiários. Eles têm latifúndio, ou seja, grandes áreas, certo, pessoal? Então, há uma desigualdade. No latifúndio, a produção para exportação, e no minifúndio a exportação para, vamos dizer que suprir a necessidade interna do nosso país. Então, a gente já viu que existe uma desigualdade imensa. Por esse motivo, fala-se muito em uma reforma agrária e luta-se por uma reforma agrária que fica nas mãos do Estado, não é? Então, olha só, de maneira genérica, a reforma agrária é uma mudança na estrutura fundiária do país efetuada pelo Estado, que desapropria grandes fazendeiros com propriedades improdutivas e distribui lotes de terras a famílias camponesas. Então, pessoal, em outras palavras, é você distribuir melhor essas terras. Você tirar daquelas pessoas que têm muitas terras e muitas delas improdutivas e distribuir para as pessoas que não têm ou que possuem uma pequena quantidade de terra. Isso vocês podem acompanhar
na página 75. Nós podemos ver que existem alguns países que já fazem isso. Então, essa política já foi adotada por países como o Japão, como a Coreia do Sul. Aqui no Brasil, já tentaram implantar essa reforma agrária, porém não teve êxito ainda por diversos fatores que nós vamos estudar ainda. Foram criados institutos para negociar, para organizar toda essa situação, porém ainda não foi implementada, ainda não foi instalada aqui no nosso país. Nós temos um mapa que está na página 75 do livro de vocês, que mostra como atualmente a terra é utilizada no Brasil. Então, são as culturas, né? A gente vê aí, vamos para a legenda, né? Entender melhor esse mapa. A gente vê que existem áreas que são destinadas à pecuária, áreas agricultura, extrativismo, principalmente lá na Amazônia, não é? E aí a gente vê que existe vários produtos que são exportados do nosso país. Então tem lá a carne de boi, tem o fumo, tem o cacau, a celulose, diversos produtos exportados. Então vocês podem observar melhor esse mapa. Vamos agora para a página 76. O que é que impede a reforma agrária de acontecer? Por que ainda não aconteceu? Então, pessoal, são diversos fatores. Entre eles, a gente pode citar aqui grupos fortes que existem de grandes proprietários rurais que possuem grandes quantidades de terra. Eles se organizam criando grupos de pressão para que os políticos não permitam que essa reforma agrária aconteça. Então, eles não querem perder suas terras. Então, é um dos fatores. Outro fator é a dificuldade jurídica. É uma corrupção que existe entre os proprietários e os fiscais, ou os funcionários do INCRA. Eles, vamos dizer que querem uma determinada comissão e aí eles vão superfaturar o imóvel. Então, esse imóvel, o valor dele vai lá para cima, além do que ele realmente, do que seria de fato o valor real dele, e isso prejudica também essa negociação. E aí, de alguma forma, o juiz ou, enfim, eles concedem esse valor e concedem as terras aos grandes proprietários, né? O que dificulta uma reforma agrária. Outro fator é o financiamento com juros baixíssimos. Por quê? É claro que se for fazer uma reforma agrária, não vai ser só isso, só conceder terras. Tem que também permitir que esses agricultores eles tenham possibilidade de trabalhar. Então, essa possibilidade é fazer com que eles tenham acesso a máquinas, compra de adubos, de semente, tudo isso são fatores que acabam contribuindo de forma negativa para o acontecimento dessa reforma agrária. Então, pessoal, olha só, nossa atividade vai ser a resolução da página 77, ok? Vocês irão fazer a leitura do conteúdo novamente, caso seja necessário, e irão responder a atividade da página 77, certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, tá bom? Beijão, até nossa próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!